Eu fim de você. Tá gravando. Jovens, eu vou começar falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a linda química, jovenzinhos. Vamos falar de química hoje, tá bom? E o que eu ia falar para vocês, antes de começar a falar do conteúdo, é que nós vamos ter essa aula no Zoom e a próxima aula, que com vocês é a última, também vai ser no Zoom, tá bom? Então nós vamos ter as duas aulas no Zoom hoje, beleza? Jovenzinhos, nós vamos começar a falar sobre funções químicas. O que são essas funções químicas? Quando a gente olha para esse monte de substância que a gente consegue formar a partir dos átomos, a gente consegue perceber que algumas delas têm comportamentos que são parecidos, ou estruturas que são parecidas, ou que acontece a mesma coisa quando submetidas a uma determinada condição. Então, a gente começou a organizar essas substâncias com um comportamento parecido em grupos. E aí foi dividido dois grandes grupos inicialmente. O grupo das funções inorgânicas e das funções orgânicas. Então, esse grupo de substâncias químicas foi chamado de funções, as orgânicas e as inorgânicas. Qual que é a principal diferença das duas, jovens? As funções orgânicas, elas têm grande quantidade de carbono na sua estrutura, tá bom? Então, a base delas é carbono. É um monte de carbono ligado a um oxigênio, ou ligado a um nitrogênio, ou ligado a um flúor, mas a base da molécula é carbono, tá bom? Quando eu penso em funções inorgânicas, a base da molécula não é carbono. Ela até pode ter carbono, mas o carbono não é a base. Tem um carbono, um oxigênio, um hidrogênio, por exemplo. Então, tem na mesma proporção todo mundo. Quando eu penso em função orgânica, tem, sei lá, 30 carbonos, 2 oxigênios e 5 hidrogênios. Então, a predominância dessas estruturas é de carbono. Por isso que elas são chamadas de orgânicas. Além de serem moléculas grandes estruturalmente, elas são ricas em carbono. Então, essa é a principal diferença. Funções orgânicas são ricas em carbonos, as inorgânicas não. É isso que difere uma da outra, basicamente. Tá bom? E nós vamos começar falando, jovens, sobre funções inorgânicas. Depois nós vamos falar sobre as funções orgânicas, beleza? As funções inorgânicas, elas podem ser divididas em 4 grupos. Depois eu vou montar um esqueminha para vocês ali, tá bom? Em 4 grupos. Elas podem ser ácidos, bases, sais e óxidos. Nós hoje vamos falar sobre ácidos e bases, tá bom? A gente vai definir o que é cada um, vai ver o que acontece com eles quando são colocados em água, qual que é a regra para a gente poder dar nome para essas substâncias. Então, é isso que a gente vai entender hoje, só que só para ácidos e bases. E aí, na semana que vem, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para sais e óxidos daí, tá bom? Essa vai ser a estrutura que a gente vai trabalhar. Jovenzinhos, então a gente vai começar definindo o que são ácidos, beleza? Ácidos são substâncias que quando você coloca em água, ela se dissocia, ou seja, ela quebra a molécula em um cátion e um ânion, e aí ela esse cátion, ele é o H+, tá bom? A gente pode falar que ela se dissocia ou que ela se ioniza, tá bom? Você vai ter íons se formando quando você coloca o ácido em água. O H+, que é chamado de hidrônio, e nós temos também daí um ânion, que tem uma carga negativa, que vai mudar de ácido para ácido. Mas todo ácido vai ter o cátion H+. É isso que vai caracterizá-lo como um cátion, como um ácido, ter o cátion H+, beleza? Pegou, colocou na água, formou H+, é um ácido. Os ácidos liberam H+, quando são colocados em água, beleza? Essa é a principal definição que nós vamos ter para ácidos, beleza? Eles liberam cátion H+, quando são colocados em solução aquosa, tá bom? Então vamos montar uma estruturinha para isso aí, jovens, para vocês poderem ter um resuminho bacana no caderno de vocês. Eu vou compartilhar minha tela com os senhores.
instantes. Tirar minha cara feia daqui. Aí. Então vamos lá. Então vamos começar redefinindo funções químicas, tá bom? Então daqui a gente pode tirar duas funções. Elas podem ser inorgânicas ou elas podem ser orgânicas, tá bom? Para as inorgânicas, nós vamos ter 4 possibilidades: ácidos, bases, sais e óxidos, tá bom? Então, nós vamos estudar a princípio essas 4 aqui. As orgânicas, elas têm funções? Tem, jovens, mas são muitas. Elas podem ser hidrocarbonetos, álcool, aldeído, cetona, amina, amida. Tem um monte de classificação possível para funções orgânicas, tá bom? Então, a gente vai deixar elas com uma interrogaçãozinha aqui, tipo, quais são? Que daí, quando a gente for estudar as funções orgânicas, a gente abre todas as possibilidades, porque dá uma lista um pouquinho maior, aí não são só 4 possibilidades, tá bom? Então, a gente vai começar a pensar, jovenzinhos, em ácidos. Só deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui. Então, tá. Funções químicas se dividem em inorgânicas e orgânicas. Nós vamos começar estudando as inorgânicas, que são ácidos, bases, sais e óxidos. E hoje nós vamos falar sobre ácidos e bases. Vamos começar a brincar falando de ácido. Todo mundo sorrindo e cantando. F20. Tá aí. Então, jovenzinhos, os ácidos, eles vão ter estruturalmente hidrogênio na sua estrutura. O hidrogênio vai ser o cátion desse sistema. Então, vou pegar os exemplos que tem no livro para ir facilitando o raciocínio para vocês aí. Ó. Então, vou pegar o ácido HCl, tá bom? Como que eu sei que ele é um ácido? Porque quando eu coloco ele em presença de água, só isso, ó. Eu só coloco ele na água, não preciso esquentar, eu não preciso resfriar, não preciso agitar, não precisa nada. É só colocar ele na água que vai formar isso aqui, ó. H mais Cl menos. Então, ó, essa função ácido, cadê? Tá aqui.
O que caracteriza ela como ácido, jovens, é a formação disso aqui, ó, desse H+, como cátion no sistema. Tá? Tem que lembrar lá de trás que nós vimos. O cátion é quem fica com carga positiva. E ele forma como ânion. Nesse caso aí, né, nós temos o Cl-. Mas o importante aqui, jovens, é que nos ácidos o cátion sempre vai ser o H+, beleza? A página 200, a partir da página 200. Por nada. Beleza? Então, pegou um ácido, colocou ele em água, ó, ele libera H+. Essa é a principal característica, jovenzinhos, de um ácido, beleza? Ele se ioniza quando colocado em água. Esse H+, jovenzinhos, ele às vezes recebe um nome específico. Talvez vocês não encontrem muito agora no 9º ano, talvez o livro de vocês traga poucas vezes, ou talvez nem traga. Mas ele é chamado de hidrônio. Então, se você encontrar esse termo aqui, ó, hidrônio, você já sabe o que ele quer dizer, que é o H+. Beleza? Ah, uma solução com hidrônio. É uma solução que tem o cátion H+. É uma forma de se referir a esse cátion H+. Beleza? E olha que legal, jovenzinhos, que bacana. Quando você tem um ácido ionizado numa solução aquosa, esse ácido ele conduz eletricidade. Vejam que eu estou falando que ele conduz eletricidade, não que ele gera eletricidade. São coisas diferentes, tá bom? Por exemplo, assim, ó. Eu tenho aqui um becker. Dentro desse becker tem água. Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral. Você vai ficar legal, lá, 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 que, água mineral. Então tem água dentro desse becker. E eu coloquei ácido clorídrico dentro dele, tá bom? Então formou-se aqui, ó, várias partículazinhas H+, e partículazinhas Cl-, tá bom? E aí, jovens, eu posso fechar o circuito com esse sistema. Por exemplo, assim, ó, eu tenho aqui uma bateria. Então, a parte positiva e a parte negativa da bateria. Aí eu pego um fio, ó, conecto aqui na bateria, pego outro fio, coloco aqui uma lâmpada no meio do caminho e fecho lá no outro ponto da bateria. O que que vai acontecer aqui? A gente vai fazer o quê? Vai ver essa lâmpada emitindo luz, beleza? Porque quando a gente faz isso, jovenzinhos, essas partículas ionizadas, elas se movimentam dentro desse sistema. E essa movimentação delas é o que faz passar corrente elétrica de um lado para o outro. Então, você consegue fechar o circuito aqui. Você poderia fechar o circuito, jovens, direto aqui, nem precisaria da solução aquosa para acender a lâmpada, podia ligar ela direto na bateria, tá? Mas o objetivo é mostrar que essa solução, ela é condutora, beleza? Deixa eu abrir a minha câmera aqui um pouquinho. Solução de água com substâncias solução aquosa com um ácido dissociado dentro dela, você vai ter essa solução conduzindo eletricidade, beleza? Então você pode usar isso para algum fim. Por exemplo, as baterias de veículo, elas têm dentro dela ácido sulfúrico. É um ácido que vai ajudar
a transportar a corrente elétrica entre as placas que compõem aquele sistema. Então, você pode usar ela em situações que é justamente para facilitar o processo de condução de eletricidade. E aí, lógico, você vai escolher o ácido mais adequado de acordo com o material que você tem nessa bateria, assim por diante, tá bom? Mas anotem essa informação que ela é bastante importante. Ácidos em solução aquosa conduzem eletricidade. Eu vou escrever aqui no cantinho, tá? Ácidos em solução aquosa conduzem eletricidade. Beleza? Tranquilo? Sossegado, acho que até aí, né, jovens? Eu sei que é ácido porque quando eu jogo ele na água vai formar um H+. Essa é a principal característica de um ácido, tá bom? Jovenzinhos, página 201 do livro de vocês, ó, tem uma questão invertida para fazer ali. Vou dar 30 segundos para vocês fazerem a questãozinha e aí nós já vamos ver qual que é a resposta, beleza? Vai lá, 30 segundinhos aí, eu vou ficar quietinho para vocês fazerem e eu já chamo vocês de volta. Prontos aí, jovem? Deu certo? Vamos fazer junto aí? Vamos lá, diz assim, ó. Nesta atividade apresentaremos apenas a resposta, pois a pergunta será elaborada por você. A resposta é assim, ó. Podemos identificar a presença de ácidos em uma substância quando ela apresenta propriedades específicas dessa classe de compostos, como a liberação de íons H+ em solução aquosa. Legal. Então, fechamos essa caracterização. E que pergunta que eu posso fazer para isso, para chegar nessa resposta? Que pergunta vocês fariam? Eu vou pegar uma nova lousa para escrever essa pergunta, tá bom? Se quiserem dar um print da tela, essa é a hora, jovens. Questão invertida.
Como podemos identificar a presença de uma substância ácida? Ótimo! Ótimo, vou colocar essa aqui como pergunta. Como podemos identificar a presença de uma substância ácida? Show, gostei. Isso aí. Então, aí a resposta é pela liberação de íons H+, na substância, por exemplo. Legal? Então, jovens, ácidos têm essas características específicas aí, tá bom? Jovenzinhos, os ácidos, eles têm um sabor mais azedo. Então, quando você ingere uma substância ácida, ela é bastante azeda. Então, antes da gente começar a ver algumas coisas mais específicas de ácidos, vamos tentar caracterizá-los no nosso cotidiano, tá bom? O que será do nosso dia a dia que é um ácido? Vamos por exemplos de ácidos aqui. Ó. Limão. Limão ele é uma fruta muito chamada cítrica, que é ácido. O que mais? Agora abriu a porteira das frutas, hein? Balinhas azedas. Abacaxi. Abacaxi é super ácido, mas é tão bom. Laranja. O que mais? Ó, eu já tive, jovens, gastrite, úlcera e duodenite. São todas enfermidades do sistema digestivo, tá bom? E quando eu estava com esses problemas, eu não podia ingerir coisas ácidas. Então, uma das coisas que eu gostava muito, gosto até hoje, mas aprendi a controlar agora, que o médico mandou, me proibiu de tomar, foi refrigerante. Jovens, o refrigerante ele é ácido também. Tomate também é ácido. Vinagre é ácido. Que mais, que mais, que mais? Me ajudem a lembrar aí coisas azedas do nosso cotidiano. Hum, hum. Limão, abacaxi, laranja. Tinha mais uma fruta que era bem... Geralmente as coisas que você come e faz assim, ó. Geralmente o ácido, ele puxa a nossa língua aqui, ó. Na lateral. Se nós pegarmos a nossa língua, que é a língua da pessoa, a parte que sente o ácido, jovens, ela fica assim nas laterais. Por isso que quando você come alguma coisa azeda, você geralmente puxa na lateral da língua, porque é ali que você sente mais o ácido. Ameixa, opa, não sabia. Ameixa eu não gosto, não como, então não sabia que ela era ácida. Apesar que ela mandou ameixa com interrogação. Será que ela está perguntando se ameixa é? Não sei. Não comi ameixa, não gosto de ameixa, não, nunca comi. Kiwi, eu acho que o kiwi é um pouquinho ácido, sim, hein? Quer dizer, dá uma... Não, o kiwi não é ácido, eu acho que ele é básico, ele dá uma amarrada na boca, é diferente. Putz, não tenho certeza. Mirtilo, mas vocês vêm com umas coisas do além. Mirtilo, não tô lembrado de ter comido mirtilo. O que é mirtilo? Eu comi alguma coisa que tinha mirtilo. Eu não lembro. Ó, essa aqui eu vou pôr na conta de vocês, hein? Mirtilo. Kiwi eu não tenho certeza. Se eu não me engano é mirtilo, né, prof? Tá, já mandei ver. Agora, kiwi. Moranguinho, moranguinho. Nossa, agora kiwi eu fiquei na dúvida total, jovens. Eu acho que é, né? Vamos pensar aqui, kiwi. Eu tô na dúvida se ele amarra na boca ou se ele é ácido. Eu acho que ele é mais para ácido. Vou pôr aqui. Kiwi.
Se não for, a gente briga com o Nicolas depois. Kiwi Apple, obrigado, jovenzinha, obrigado. Então aí tá bom. Já chegamos em vários exemplos de coisas do nosso cotidiano que são ácidas, Beleza? Jovenzinhos, por que eu fiz esse levantamento com vocês? Porque a gente começa, às vezes, a estudar uma substância, ácidos, por exemplo, e acha que são aquelas coisas perigosas que estão no laboratório e tal, mas, às vezes, no nosso dia a dia, a gente lida com isso. Olha quanta coisa ácida tem no nosso dia a dia, tá bom? Jovens, o nosso estômago, ele tem ácido. Quando a gente come os alimentos para fazer a digestão, lá no estômago tem ácido clorídrico, por exemplo. O ácido clorídrico é um ácido muito forte, muito perigoso, e fica lá, ó, dentro do buchinho da gente, dentro do estômago, tá bom? Por isso, quando uma pessoa ela vomita ou ela tem refluxo, ela começa a sofrer, porque esse ácido começa a subir. O que eu fiz? Perdão, jovem, eu fiz bobagem aqui. Esse ácido ele começa a subir pelo esôfago e ele queima toda essa região do esôfago, tá bom? Então, o nosso estômago, ele tem um revestimento interno que é resistente a esses ácidos, beleza? Mas quando a pessoa, por algum motivo, faz esse material todo que já foi transformado, já sofreu digestão, voltar pelo esôfago, esse ácido queima, sim, o nosso esôfago, tá bom? Então, nós temos dentro do nosso próprio organismo alguns ácidos, belezinha? Legal, jovenzinhos. Até aí querem perguntar algo, questionar sobre ácidos? Mandem, vai lá. Tranquilo? Então nós temos alguns minutinhos ainda, jovenzinhos. A gente vai usar esses minutinhos para fazer uma classificação dos ácidos, beleza? Quando a gente fala em ácido, jovenzinhos, nós podemos ter dois tipos. Os oxiácidos e os hidrácidos. Qual que é a principal diferença? Os oxiácidos possuem oxigênio na estrutura. Os hidrácidos, jovenzinhos, eles não possuem oxigênio, perdão. Isso que eu estou fazendo com vocês, jovens, tem igualzinho no livro na página 202, tá bom? Eu só estou construindo junto com vocês a ideia aqui, beleza? E aí, jovenzinhos, a gente pode pensar em oxiácidos, por exemplo. O ácido sulfúrico, o H2SO4, ó, ele é um ácido que tem oxigênio. E outro exemplo, o ácido... Como é que é o nome? Ácido nítrico, HNO3, ó, é um ácido e tem oxigênio. Porém, tem ácidos que não têm oxigênio, como, por exemplo, o HCl, o ácido clorídrico, como, por exemplo, o ácido fluorídrico, que é só o HF. Então, ácidos que têm oxigênio são oxiácidos. Os que não têm oxigênio são os hidrácidos, beleza? Isso vai influenciar lá, não agora, mas lá na frente, vai ser importante nós sabermos essa diferença aí desses átomos, tá bom? Que compõem esses ácidos. E aí, jovenzinhos, a gente tem uma regrinha para dar nome para esses ácidos. Então, a gente vai chamar de nomenclatura. Tá bom? Nomenclatura, jovens, quero que vocês acompanhem comigo aí pelo livro, na página 203. Lá no ensino médio, vocês vão ter um momento só para memorizar, jovens, e fazer o processo de dar nome a todos os ácidos, tá bom? Aqui a gente vai entender um pouquinho da lógica, mas sem se preocupar com quem combina com quem. A gente não vai cobrar de vocês nomenclatura de átomos de ácido agora, tá bom? Vocês precisam saber que ela existe, ter uma noção de como funciona, mas é lá no ensino médio que a gente vai aprimorar
toda essa convenção de nomenclatura de ácidos, tá bom? Mas olhem aí na página 202, tem uma tabelinha com as primeiras linhas em verdinho. E aí ele dá para você o ânion, que está sendo ligado ao H+, o nome do ânion, e aí como que fica o nome do ácido. Então, por exemplo, quando eu tenho cloreto, o ácido é o ácido clorídrico. Se eu tenho fluoreto, que é o F-, eu tenho ácido fluorídrico. Se eu tenho cianeto, eu tenho ácido cianídrico. Então, pelo final do nome, o eto combina com o hídrico. Outro exemplo agora na segunda tabelinha. O ânion SO4 2-. Ele é chamado de sulfato. Quando eu ligo ele ao hidrogênio, ele vai formar o ácido sulfúrico. O fosfato vai formar o ácido fosfórico. O nitrato vai formar o ácido nítrico. Então, quando termina o ânion em ato, o ácido tem o nome com o final ico. E aí, para o nome de ânion que acaba com ito. Ó, o sulfito forma o ácido sulforoso. O hipoclorito forma o ácido hipocloroso. E o nitrito forma o ácido nitroso. Então, para vocês terem uma regrinha aqui, jovenzinhos, olha só. Vamos fazer uma regrinha aqui para nome do ânion e como que fica o nome do ácido. Então, ó, quando o ânion, jovenzinhos, deixa eu pegar minha tabelita de cores aqui. Quando o ânion termina em ito, o ácido termina em oso. Quando o ânion termina em ato, o ácido termina em ico. Quando o ânion termina em eto, o ácido termina em hídrico. Beleza? Ituoso, ato, ico, eto, hídrico. E aí, para vocês não esquecerem, ó, tem uma frasezinha bonitinha que fica assim, quer ver? Vou pegar o azulzinho mais escurinho. Mosquito teimoso. Te mato. Te pico. Te meto. No vidrico. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Jovenzinhos, essa frasezinha é para você conseguir lembrar como que você faz para dar nome para ácido. Porque o exercício pode falar para você assim, ó, considere o ânion sulfito. O ácido formado a partir dele é o ácido qual? Sulforoso. Ó, ito-oso. Beleza? O sulfato, o ácido sulfúrico. O sulfeto, o ácido sulfídrico. Beleza? Então, essa vai ser a terminação. Quando o ânion termina com esses termos, o ácido termina o seu nome com esses termos aqui. Belezinha? Então, deixem essa regrinha anotadinha aí, jovenzinhos, que ela vai facilitar bastante para vocês. Inclusive, num dos vídeos que eu indiquei para vocês na semana passada, eu acho que tem um professor que vai falar dessa regrinha aí também. Tá bom? Então, jovens, nós chegamos até o fim de ácidos, beleza? Aí depois ele vai dar alguns exemplos, ácido carbônico, sulfúrico, clorídrico, onde aparece no nosso cotidiano, mas nós já vimos alguns exemplos aí também, beleza? Aí na próxima aula, jovens, na última aula, a gente vai falar um pouquinho sobre bases. E se der tempo também sobre os indicadores de bases. Beleza?
Jovenzinhos, falta 1 minuto para acabar essa aula. Então, nós vamos encerrando ela por aqui. Eu vou interromper o compartilhamento de tela. Então, se alguém não salvou, agora é a hora, tá bom? Você foi. Que bonitinho ver todos vocês aqui. Jovenzinhos, então nós vamos encerrando nossa aulinha por aqui, beleza? Eu agradeço a atenção de vocês. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Professor. Até a próxima. Tchau, senhor. Tchau, até a última aula. É no Zoom de novo a última aula, tá bom? Tchau, professor. Tchau.